exclusivamente com termos médicos, com um enquadre médico, como transtornos psiquiátricos. A gente vive um momento que a gente pode genericamente chamar, né, do momento da pós-modernidade, onde nós não contamos mais, ou não contamos da maneira como os nossos bisavós contavam, com as referências da tradição para balizar a nossa vida, para dizer quem é que nós somos e qual vai ser o percurso que nós e nossos filhos vão percorrer no decorrer da vida. Na ausência desses referenciais estáveis para dizer quem eu sou, para onde eu vou, quem é meu filho, por que ele age desse jeito, a biologia, a neurociência, a psiquiatria, vem se oferecendo como uma última possibilidade de explicar aquilo que parece inexplicável, né? Já que não dá mais para falar que tem a ver com o pai, com a mãe, com a escola, enfim, com um ambiente, já que parece que as pessoas não estão mais dispostas a, né, um trabalho árduo sobre os seus filhos, esse tipo de explicação que localiza a causa dos problemas no cérebro, e aqui eu não estou dizendo que o cérebro não tem nada a ver com isso, né? É claro que tem a ver, mas localiza a origem, a raiz dos problemas em circuitos cerebrais, em neuroquímica cerebral. Esse tipo de explicação começa a se transformar, começa a se tornar uma explicação muito atraente, não é? Porque, na verdade, não dá para a gente dizer que esse diagnóstico está sendo imposto. Mas, na verdade, o que a gente nota é uma certa adesão, né, rápida das famílias, né? E das famílias eu não estou falando do outro lado da rua, não. Estou falando de nós, estou falando de mim, estou falando de todo mundo que está vivendo hoje. É como se as pessoas estivessem, de certa maneira, ávidas por esse tipo de explicação que, de certa maneira, localiza numa região do cérebro, dá um nome e estabelece critérios diagnósticos muito claros e muito objetivos para dizer, olha, é isso que seu filho tem, né? E, na verdade, é assim que o diagnóstico de TDAH vem sendo construído e vem sendo popularizado. Para algumas pessoas, nos últimos anos, a indústria farmacêutica está muito mais preocupada em vender doenças, né, vender diagnósticos, para que depois ela possa vender o remédio para aquele diagnóstico. Esse diagnóstico, então, de TDAH, ele hoje ultrapassou o campo psi. Ele ultrapassou o campo da psiquiatria e da psicologia. Ele está presente no discurso dos pais, ele está muito presente no discurso das escolas. Não é? É raro a gente encontrar hoje uma escola que, de alguma maneira, não levante essa hipótese, a hipótese TDAH. Quando vai, né, tentar entender o porquê que um garoto não está prestando atenção, porquê que ele está extremamente inquieto, mas esse diagnóstico ganhou também outras paradas na cultura atual. Ganhou a mídia de uma maneira muito forte, e dentro da mídia até alguns lugares mais curiosos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Bart Simpson já foi, num dos episódios do Simpson, medicado com o análogo da Ritalina. O rearranjo, né, da cultura atual tem demandado uma gestão da atenção das crianças que, de certa maneira, tem produzido mesmo crianças, né, com uma atenção, eu não sei se crianças com uma atenção mais instável, né, do que antes, ou se crianças que estão tendo muita dificuldade de se equilibrar nessa corda bamba. Que corda bamba é? A cultura atual exige que, ao mesmo tempo, as crianças tenham uma disponibilidade permanente de mudar o foco de sua atenção para ser eficaz na escola, para ser eficaz no computador, para ser eficaz no videogame ou em qualquer atividade que seja, mas, ao mesmo tempo, consiga também focar de uma maneira eficaz e permanente essa atenção naquilo, né, que lhe é exigido. Na verdade, quando a gente entende esse diagnóstico de uma maneira um pouco mais dimensional, a gente vai entender que o que a gente está chamando de portadora do TDAH são crianças que apresentam comportamentos que hoje em dia basicamente toda criança vai apresentar, só que numa intensidade, numa frequência, é verdade,
muito maior, não é? Mas na verdade é muito difícil você estabelecer qual é o ponto de corte entre, não é, o TDA. Daqui para cá é TDAH, daqui para cá não é. Não é porque é um diagnóstico que tem essa característica de uma dimensionalidade que o transforma em alguma coisa meio, né, meio inespecífica e instala uma franja, por mais que se tentem criar critérios, né, para dar um caráter de objetividade, né, mas são, né, são critérios, né, muito, muito curiosos às vezes, né? Frequentemente demonstra ojeriza, reluta em envolver-se em atividades que exijam esforço mental constante, como deveres e tarefas escolares, né? Isso é um dos critérios para o diagnóstico. Frequentemente remexe as mãos ou os pés na cadeira. Enfim, né? Se a gente for observar cada um dos critérios diagnósticos e marcar o nosso xizinho, né? Provavelmente boa parte de nós vai se identificar com isso. E eu acho que isso não é coincidência, não. Eu acho que esse transtorno pegou porque ele diz muito a nosso respeito, a respeito das nossas crianças, das formas de subjetivação, do que a cultura está exigindo de nós. É muito curioso que a nossa cultura transformou essa tríade, hiperatividade, desatenção, impulsividade, em doença. A mesma cultura que celebra, né, a mobilidade incessante, a necessidade da agressividade no trato cotidiano para se ter sucesso, uma cultura que depende de uma sobrecarga perceptiva, que estimula, não é, essa mobilidade incessante do foco da atenção. Nunca tivemos tanta liberdade para realizar os nossos desejos, mas o paraíso está se tornando um inferno. Podemos desejar, mas não sabemos o que queremos. Temos liberdade, mas não conseguimos fazer escolhas. O maior obstáculo do desejo não é mais a repressão. O obstáculo agora é a liberdade. A depressão, no contexto atual, ela se torna cada vez mais uma patologia da nossa insuficiência. Porque nós somos autônomos demais, porque nós temos liberdade demais, nós acabamos vivendo sempre a sensação de que somos aquém daquilo que poderíamos estar vivendo, realizando, cumprindo. A gente vive a patologia da incerteza, que é a contraface da liberdade. A gente não é obrigado a nada, a gente pode desejar tudo, mas quando a gente pode desejar tudo, a gente já não sabe mais o que bem desejar. E é impressionante notar que uma das queixas na clínica atual não é como antigamente, algo que poderia ser resumido na seguinte fórmula: eu desejo uma coisa que me é proibida e sofro com isso. Hoje em dia, a formulação mais genérica, mais geral, é eu não sei bem o que eu quero. A depressão, ela é também um sintoma da vida que a gente tem. Muitas vezes, eliminar a depressão é a maneira de você piorar a sua existência. Porque você elimina o sintoma que está acendendo uma luz vermelha e lhe indicando que a vida que você está levando não é boa de ser vivida. Não vale a pena aos seus próprios olhos de ser vivida. Tomar a depressão como mera negatividade é se iludir quanto ao fato de que a gente possa ser normal simplesmente não tendo sintomas. Ter saúde não é não adoecer. Ter saúde é poder adoecer e aprender com a doença. Aprender com a experiência. É mudar a vida em função da análise do que é que me fez cair na depressão e modificar aquilo que, de alguma maneira, estava na raiz da experiência patológica. Então, o tratamento, eu não quero dizer com isso que a gente não deva tratar a depressão. Não estou fazendo apologia do sofrimento. Eu estou simplesmente insistindo na ideia de que sofrer faz parte da vida. E tratar não é eliminar o sofrimento. É basicamente entender o que torna possível aquele sofrimento e oferecer saídas existenciais que tornem aquele sofrimento dispensável, que possa ser substituído por outras coisas. Para isso, sim, a gente tem psicoterapia comportamental, psicanálise, remédio, mudança da nossa vida, criação de áreas verdes, políticas de lazer, etc. e tal. Mas tudo isso só se justifica se todo esse arsenal tiver voltado para o entendimento que a depressão, nas suas várias formas, ela indica alguma coisa que precisa ser modificada. Esquecer disso é a gente abrir as portas para um cenário que cada vez mais se apresenta.
Um cenário no qual todos nós vamos ser normalizados, não só por regras inculcadas no nosso inconsciente, mas por uma farmacopeia que vai organizar a